Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Como tem sido a semana de vocês? Uma semana praticamente que a gente não se vê, né? Algumas pessoas uma semana, alguns dias, outros eu vim ontem, nem parece que foi tanto, né? Outros eu vejo quase todo dia. Como tem sido a semana de vocês? A minha semana tem sido uma semana abençoada, mas uma semana cheia de desafios. Eu acho que nenhum de nós passa por situação muito diferente. Onde eu trabalho, a empresa que eu trabalho, tem dado... Alguém aqui é do Rio Grande do Sul? Não? Não? Mas nós estamos acompanhando as coisas que estão acontecendo no Sul, né? E eu tenho colegas de trabalho que são de lá, sofreram severamente com tudo o que aconteceu e, por uma incrível deuscidência, o Senhor me pediu, na escala de pregações que nós temos no culto dentro da empresa, que eu falasse sobre um tema: desafios. Eu falei, mas Senhor, talvez isso venha mexer muito com certa parte emocional de cada um, porque eu sei que alguns perderam tudo que tinham. A empresa tem suportado essas pessoas de forma financeira, com mantimentos, ajudando a restaurar a casa e tudo mais, achar outro lugar para morar. Mas Deus tem um propósito, e eu creio nisso. E eu coloquei no meu coração, naquela reunião, tentar ser sensível às respostas, às fisionomias. Mas o que acontece é que, independente de uma grande circunstância, um grande evento, uma grande catástrofe, cada um de nós, diariamente, vive grandes desafios. Alguns se sentem desafiados só pelo simples fato de ter que acordar, ou ter que levantar da cama. Alguns se sentem desafiados porque não estão se sentindo bem e têm que trabalhar de qualquer maneira. Alguns se sentem desafiados porque, em meio a circunstâncias familiares, a vida continua. E nós temos que continuar caminhando a nossa caminhada, cada um com o seu desafio, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, o que eu tentei passar para aquelas pessoas e eu vou tentar passar para nós hoje. É muito fácil, às vezes, a gente falar, olha, você precisa vencer seu desafio, quando você não vive um desafio. Mas todos nós que estávamos ali naquela reunião, de certa forma vivenciamos aquele grande problema juntos, orando uns pelos outros. Pessoas até que não eram evangélicas participaram, agradeceram as orações, começaram a participar da nossa reunião evangélica, também por conta disso. E eu fiquei me perguntando a semana inteira, Senhor, será que nós hoje, igreja do Senhor aqui, onde nós não passamos por nenhuma catástrofe, espero que não passemos, será que nós somos diferentes daquele povo que estava lá? Será que nós somos diferentes da igreja primitiva, a igreja que logo após de Cristo ter sido morto, ter se entregue à cruz em perdão dos nossos pecados, após o Senhor ter vindo falar, se apresentar aos seus discípulos, e após ele dizer, olha, eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo, e ele vai estar vindo aqui visitar vocês, e vocês vão receber a presença do Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. O que tem sido diferente entre nós e aquele povo? Mas para falar sobre essas diferenças, primeiro eu preciso entender o que o dicionário diz sobre desafio. O dicionário me diz sobre desafio o quê? Que é um ato ou efeito de desafiar ou chamar alguém para um combate, uma provocação. Todo mundo aqui, já, pelo menos como adolescente, já foi provocado ou provocou alguém para uma peleja, né? É assim, uma coisa que acontece. Alguns lugares com mais ou menos intensidade, mas acontece. E aí a gente faz incitação, estímulo. Tem muita gente que vence baseado no desafio. Ele sente aquele desafio como uma carga energética, como algo novo que vai impulsionar para que as pessoas caminhem, continuem a sua caminhada ou até mesmo deem pulos mais altos. Sabe quando os dois cantores ficam fazendo aquela disputa de... Como é que é o nome daquilo, gente? Hein? Não, ficam toda disputa de cantores.
Repente, obrigado. Disputa de cantores, um canta aqui, outro responde lá, um canta aqui, outro responde. Isso é um desafio para eles. E aí a gente vai, duelos, lutas, desporto, a gente vai em competições. Competições são desafios. É importante a competir, mas acho que quem disse isso nunca tirou um primeiro lugar. É importante a competir. Mas qual é a diferença de eu estar olhando assim, pô, legal, parabéns. Ou eu estar lá, oh, glória a Deus, aleluia. São desafios. Cada um de nós tem os seus. Não digo com isso que o desafio de nenhum de vocês é menor ou maior do que o meu, ou eu devo menosprezá-lo. Não. O seu desafio para você, assim como os meus desafios para mim, são importantes e precisam ser cuidados da devida maneira. Precisam ser dados. Não, eu sou a pior criatura do mundo, vou... Não. Mas você e eu estamos iguais nesse ponto. Cada um de nós é desafiado da sua realidade a enfrentar uma situação que muitas das vezes não sabemos o que fazer. Não sabemos por onde começar. Muitas das vezes não vemos esperança. Muitas das vezes dá vontade de sentar na calçada e chorar. Só dá vontade de fazer isso. Tão grande é o peso de... Esse ângulo é melhor. Tão grande é o peso dos estímulos, dos desafios que a gente passa no dia a dia. E aí, esse aqui ficou ruim, né? Esse não ficou legal, não. E eu vou ler. Realmente, nem na folha tá bom. A palavra do Senhor eu procurei no dicionário, o que falava sobre desafio, o que é a Bíblia, como é que a Bíblia trata de desafio. Os desafios na Bíblia são situações ou circunstâncias que exigem uma resposta ou ação específica por parte do indivíduo. Eles podem ser encontrados em histórias, parábolas, ensinamentos, mandamentos, presentes nas Escrituras Sagradas. Esses desafios podem envolver questões morais, questões éticas, questões espirituais e até mesmo questões práticas. A palavra de Deus, trazendo para o contexto cristão, a palavra de Deus nos desafia todos os dias sermos como Cristo. A palavra de Deus nos desafia todos os dias a sermos cada vez melhores. A palavra de Deus nos desafia a cada manhã, a cada instante, a cada segundo, a nos arrependermos do que fizemos. A palavra de Deus nos desafia a cada momento, abrindo-a ou não, a sermos pessoas que lá fora são a imagem e semelhança de Jesus. Jesus não conhece a igreja porque ela tem um prédio bonito, lindo, maravilhoso. Não, porque o prédio não sai do lugar, o prédio fica aqui. A gente vai embora, o prédio está aqui. Quem não passar na porta não sabe que aqui tem uma igreja. E às vezes, mesmo sabendo, tem um letreiro ali na frente, não olha, não consegue se perceber. Ali era uma igreja, eu acho que era uma igreja. E muito menos que tem um ministério brasileiro, ou que tem um ministério lá hispânico. Cada um de nós é desafiado pela palavra de Deus a confrontarmos o nosso eu. Ou eu sou aquele que prevalece, e aí eu vou dar meus, como diz o popular, né, meus burros na água, da minha maneira, vou fazer do meu jeitinho, ou o Senhor é aquele que prevalece na minha vida, e aí o nome do Senhor vai ser glorificado por várias razões. Porque, primeiro, a sua palavra, detalhe importante, nós hoje temos a palavra Gênesis e Apocalipse, os discípulos não tinham. Eles tinham as profecias, mas eles não sabiam, né? A gente pode ver, aquela profecia lá, onde é que ela se cumpre? Está aqui, não está? Nós temos essa vantagem. E por quê? Que mesmo assim, vivendo no lugar onde temos livre acesso à palavra de Deus, onde temos livre acesso ao Senhor, onde podemos proclamar Jesus a todos os cantos, para todos os lados, até hoje mesmo, até dentro das empresas, por que muitas vezes nós não o fazemos? É um grande desafio. A fé não é apenas uma fonte de força interior, é uma conexão com Deus. Em Filipenses 4,13 lemos, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Será que alguma coisa não tem sido possível na sua vida? Ou será que você tem colocado os seus desafios na mão daquele que não deveria ser e acaba sendo fortalecido para
para baixo. Tem sempre alguém que fala assim, ó vida, ó céus, ó azar. E cada vez mais está botando a cabeça dentro do buraco, cada vez mais se deprime, cada vez mais... Por quê? Onde é que eu tenho que ter meu foco? Jesus na cruz. Ou a cruz que Jesus esteve, que ele não está mais lá, amém? Ele vive. Ele ressuscitou, ele é vivo. Se eu coloco a minha expectativa no Senhor, que ressuscitou, que venceu todas as batalhas, ele diz, vós vencereis também. Porque ele não nos enganou. No mundo tereis sombra, água fresca, água de coco. Não. Ele disse bem claro, no mundo tereis aflições. E o povo pôde ver, seus discípulos puderam ver, em seguida, todas as aflições pelas quais ele passou. Mas ele disse, olha, tem bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão também. E olha que eles nem imaginavam, talvez, o que iria passar com Jesus. Nem imaginavam, talvez. A palavra desafio, aí é que achei assim lindo, profundo. E por que Deus queria que nós falássemos sobre isso? A palavra desafio deriva do latim disfidare, que é a junção de dis, que significa afastamento, e fidare, que vem de fides, que é fé. Aí eu olhando para isso, falei assim, então o meu desafio está proporcional ao meu afastamento da minha fé. Eu consigo vencer, eu me derroto em desafios, eu sou mais desafiado pelas coisas do mundo, quanto mais eu me afasto da minha fé. Então, falando silogisticamente, quanto mais eu me aproximar das coisas do Senhor, quanto mais fé eu tiver as coisas de Deus, eu vou ser desafiado, mas eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus aqui está fortalecendo a minha fé, os desafios virão e eu vou tirar de letra, porque Ele vai me mostrar todos os caminhos. Ele vai ser aquele que vai estar à frente de todas as minhas lutas. E quantas lutas eu e minha família passamos na América, onde eu falei, Senhor, é o meu limite, eu não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer. Está aqui a situação física, está aqui, ó. O Senhor precisa agir. Esse desafio não é mais meu, é seu. Eu fiz até onde eu pude. Eu tirei a pedra, agora ressuscitar é contigo. E em seguida Deus faz a obra. Transforma, Ele ressuscita daquilo que estava morto. As esperanças perdidas, Ele traz a vida, Ele traz a luz, e Ele se mostra dizendo, eu sou o Senhor, se fortaleça em mim, que você poderá fazer isso, você poderá fazer todas as coisas. Será que hoje alguém se sente assim, desafiado a esse nível, de achar, eu não posso mais, eu não vou conseguir? Quem aqui... Eu acho que as letras não ficaram tão boas. Dá para você? Para você dá para ver legal. Para mim, não. Tudo bem. Mas quem aqui não tem sido desafiado por alguém ou por alguma coisa? Aqui tem uma lista. Uma lista que eu coloquei conforme as necessidades que nós passávamos, estava direcionando também para as pessoas. Mas essa lista não é muito diferente das nossas. Quem tem filhos pequenos sabe que conceitos de moralidade têm sido mudados. E sabe que é difícil, é um desafio ensinar aos nossos filhos os conceitos certos de moralidade em contrapartida com o que muitas das vezes na escola é aprendido, é ensinado, ou se deixa passar na escola como mensagem subliminar, no dia a dia, coleguinhas, família, trabalho, pais, relação de pais e filhos. Há muito tempo, alguns anos atrás, já aqui no Texas, estávamos numa reunião com... um treinamento específico com senhoras, e uma senhora virou assim para a gente, muito triste, chorosa mesmo. E ela falou assim, eu estou muito triste. Por que, minha irmã? Minha filha chegou da escola hoje, adolescente, imagina, filha adolescente, está na escola o dia inteiro, chegou da escola hoje e falou assim para mim, mãe, pai, vocês são muito caretas. Ela, por que vocês são muito caretas? Eu sou a única aluna da sala inteira que os pais ainda são casados. Quem aqui é casado e tem filhos? Imagina, a filha de vocês, os filhos de vocês, assim,
Pô, quando é que vocês vão se divorciar? Então eu entrar na onda de todo mundo, eu quero que meus pais se divorciem, porque é legal, isso é maneiro. Não estou dizendo com isso que todo mundo que se divorciou, as pessoas que se divorciam, não. Cada coisa é uma coisa. Mas os conceitos têm mudado de tal forma que, gente, onde já se viu? Um adolescente virar para sua mãe, seus pais, e dizer, pô, vocês são careta porque vocês são casados. A igreja de hoje passa por algum desafio? O que vocês acham? E como? Perseguições, aflições, mudanças de valores, acabamos de falar sobre algumas, né? Mudanças de configuração social, expectativas imediatistas. Já escutaram falar do evangelho do fast food? Deus tem que fazer agora! Você está pagando o seu dízimo, Deus tem que fazer agora. Coisas totalmente erradas. Você não paga dízimo, você retorna aquilo que Deus te deu e ele não é seu criado. Onde já se viu a banqueta virar para o cara que está fazendo a banqueta e falar assim, eu quero que você me faça agora com 6 pernas. Vai rolar? Não vai. A criação querendo impor sua vontade ao Criador. Esse foi um grande erro de Lúcifer. Eu quero ser igual a ele. Eu vou ser igual a ele, vou sentar no trono dele, vai ser como eu quiser. Olha só. Intolerância pela verdade. Hoje em dia, eu louvo o Senhor. Uma das coisas que mais me apaixonou nessa igreja, uma das coisas que muito me apaixonou. Antes de começar o ministério aqui, tivemos um momento onde fui o pastor sênior de uma igreja brasileira. E eu defini que eu não receberia salário. Digno é o obreiro do seu salário. Amém? Mas eu não era full-time da igreja, eu tinha o meu emprego secular. E Deus me provia dessa forma. Nos provia dessa forma. Nós definimos dessa forma. Uma decisão nossa. Uma das primeiras coisas que eu escutei aqui, eu falei, nós todos somos bivocacionados. Nenhum pastor aqui recebe salário, porque nós fazemos a obra por amor. Não queremos que ninguém venha nos dizer que você está preocupado com o número. Eu não estou preocupado com o número financeiramente. Eu estou preocupado com o número de almas salvas. Completamente diferente. Quero vidas salvas, vidas próximas de Deus. Ser hoje o que o Senhor vai usar, cada um de nós pode usar para reconciliar as pessoas com Deus. Então, tem muitas pessoas que estão, muitas igrejas preocupadas com qualidade ao invés de quantidade ao invés de qualidade. E tem pessoas que também querem o milagre de Deus, mas não querem o Deus do milagre. Faz sentido? Eu quero beber água, mas se eu tiver a fonte da água, eu vou precisar comprar mais? Não, vou ter a fonte. Mas não, muito trabalhoso ter a fonte. Então, consumismo, se fala muito sobre a teologia da prosperidade, a apostasia da fé, todos os absurdos que se falam, né? E tudo hoje é relativo. Só que na igreja primitiva, as coisas eram um pouco diferentes. Os discípulos estavam lá em Atos 8, a gente vê que Filipe, os discípulos estavam reunidos, recebem o Espírito Santo, é a visitação do Espírito Santo. Filipe é comissionado a Samaria para pregar Cristo, e ao chegar lá, ele prega e muitos milagres aconteceram. E aí Pedro e João, ouvindo isso, foram a Samaria também, e ao chegar lá, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Não, batizou muitos com o Espírito Santo de Deus. Amém? Houve um grande avivamento. Mas esse avivamento começou em quem? Um por um dos discípulos que se entregaram, confiaram em Cristo e fizeram aquilo que era da sua vontade para poder chegar até onde chegaram. Poder chegar até onde nós chegamos. Tem um livro da Bíblia que até hoje não terminou de ser escrito. Vocês sabiam disso? Tem um livro da Bíblia que até hoje não terminou de ser escrito. Atos dos Apóstolos. Por quê, pastor? Que blasfêmia é essa? Não, meus irmãos, está lá. Não estou acrescentando nenhum tio à palavra. Mas o livro de Atos dos Apóstolos fala, na realidade, dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que hoje somos nós. Então, nós hoje temos a capacidade, hoje de manhã foi pregado sobre a autoridade que o Senhor nos dá, a autoridade que o Senhor tem, e nos concedeu de irmos pregar o Evangelho a todos os cantos da terra. Mateus 28,
19 fala assim, Mateus 28, vou começar a partir do 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram de Jesus. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se alguém duvida que Deus tem o poder, que o Senhor tem o poder, está muito enganado, não vive o Evangelho de Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ides e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Quando alguém fala assim, aquela pessoa ali, puxa, bem que ela está passando por um momento assim que eu podia falar isso, podia falar aquilo. Ah, não, eu tenho vergonha, eu não sei como é que eu falo. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Abra a tua boca. Fala de Jesus para quem precisa, porque Deus vai te mandar alguém para você falar. Muitas das vezes você passamos por circunstâncias, por desafios, em que, na grande realidade, é para que nós sejamos testados para poder testemunhar e falar de Cristo, do amor de Cristo. Depois de tudo isso, gente, eu fiquei olhando para essa foto e fiquei imaginando, gente, Jesus na cruz do Calvário, o maior desafio talvez da sua vida. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim essa dor. Quantas vezes a gente fala isso? Estou vivendo uma coisa, mas se fosse possível não viver isso, poxa, Pai, seria tão bom. Isso é tão legal não precisar viver essa situação, essa dor que eu estou vivendo. Mas essa foto, esse cenário me fala sobre coisas, as 10 últimas palavras, ou na realidade, expressões, 10 não, olha só, as 7 últimas expressões em que Jesus, ele fala já crucificado. Expressões que o desafiaram, foi o seu último momento de desafio. Depois de tudo que ele já tinha passado, todos os desafios que ele passou, para se mostrar como filho de Deus, como Deus vivo, ele na cruz do Calvário ainda passa por mais 7 situações onde ele demonstra com profundidade os seus desafios. E aí, vamos falar uma por uma. O primeiro grande desafio é falar do perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Desde quando alguém vai estar sendo furado, martelado, então eu vou falar assim, pô, eu te perdoo, humanamente falando, quase impossível. Eu te perdoo, tudo bem, pode, fica aqui. Não, mais fundo que não foi legal. Fica aí, eu te perdoo desde já. Mas olha o desafio de Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. É fácil pedir perdão? O que é mais fácil, pedir perdão ou dizer, você está perdoado? Por pior que você tenha feito mal à minha pessoa, à minha família, você está perdoado. Eu acho que é mais fácil pedir perdão. Nesse sentido, é mais fácil pedir perdão. Mas o grande desafio que Jesus nos coloca hoje, agora, o primeiro grande desafio, é justamente o desafio de sabermos perdoar. Fala assim, olha, eu sei que todo mundo sabe de uma situação que eu vivenciei, onde depois de um ano, literalmente um ano, o Senhor falou, vá lá e pede perdão, e você vai ser curado de tudo isso que você está passando. Mas foi o cara que, vá lá e pede perdão, você já aprendeu isso no passado, você tem que viver isso agora. E eu fui lá e pedi perdão. Olha, eu sei que você fez, vamos botar tudo aqui, eu sei que você fez, eu sei que não foi legal, passei por algumas situações por conta disso, mas eu quero te pedir perdão, cara. Eu fiquei um ano me alimentando meu coração com essa raiz de amargura, minha mente, e nada deu certo para mim. E hoje eu preciso desse descanso. Você me perdoa? Você ora por mim? Glória a Deus. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento tão grande com Jesus, quando falar assim, você é imagem e semelhança de Cristo, e alguém pisar no teu calo e você fala assim, eu te perdoo. Está doendo,
O Senhor sabe, mas eu te perdoo do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Segunda grande desafio que a igreja dos dias de hoje passa é a questão da salvação. Vocês acham que toda pessoa que vem à frente, levanta, chora, está salva? Ou ela se converteu, ou ela pode ter se convencido. Olha a situação. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemaram contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus. Reconheceu a Deus. Jesus era Deus. Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres o mesmo suplício, para nós isto é justo. Reconheceu o seu pecado. Isso é justo, onde é que eu estou aqui? E recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez nada, mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Pediu a salvação. Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Teve uma coisa que está assim, subliminar. Ele reconhece Jesus como Deus, ele fala do sofrimento de Jesus, fala que ele merece, assume seus pecados, está implícito. Às vezes as pessoas não notam. Ele tenta converter o outro cara. Nem agora. É o teu último momento, é a tua última oportunidade de aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Pode ser que amanhã, ao sair daqui, você tropece, caia com a cabeça na paralelepípedo e morra. Eu estou dizendo isso porque eu vi isso acontecer. Um rapaz foi numa igreja que nós éramos membros, eu era diácono da igreja lá no Brasil, e ele se emocionou, pediu para orar, falou sobre a vida dele, e ele estava voltando. Aí ele falou assim, hoje não, eu estou muito atrasado, tenho que ir embora, final de semana que vem eu volto e aceito Jesus. Se abrir, eu entro. Não abriu, tudo bem, legal, bacana. Semana seguinte, sexta-feira, ele estava dirigindo a moto dele, devagar no congestionamento, tomou uma fechada, sem capacete, caiu com a cabeça no paralelepípedo e morreu. Não estou aqui para dizer se teve ou não teve salvação, se alcançou ou não, eu não sou eu para saber o que ele pensou nos últimos segundos. Mas eu quero que o Senhor fale assim para mim, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Terceiro grande desafio é um relacionamento profundo com os irmãos. Maria é uma pessoa assim, de alto destaque na vida, no Evangelho, nas nossas vidas. Ela foi a mãe de Jesus. Bendito o ventre que recebeu o Filho do Senhor. A mãe de Jesus. Pô. Mas ela não foi a mãe de Deus. Isso é uma grande verdade. Ela teve filhos e filhas depois de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs. Mas aí, na cultura hebraica, quando morre o marido, provavelmente o José já era morto, porque não se fala mais nele nesse momento. Morre o filho mais velho, quem vai cuidar dessa mãe? E ele, sem se preocupar com o que os irmãos ou irmãs iriam fazer, ele vira para o apóstolo mais amado dele, que era João, fala assim, João, cuida da tua mãe. Mulher, esse agora vai ser teu filho. Igreja, vamos cuidar uns dos outros. Vamos aprender a nos relacionar como igreja, como corpo de Cristo, como pai e filho deveriam se relacionar? As igrejas de hoje precisam saber disso, precisam viver isso. Então é um grande desafio, viver um relacionamento que a gente não precisa, a gente nem pensa em tacar uma pedra. Porque se ninguém tacar uma pedra em você, em mim, por que eu vou tacar nos outros? Quarto desafio, a angústia. Você acha que Jesus passou por algum momento de angústia lá na cruz? A tal ponto ele fala assim, tenho sede. E aí vai o soldado romano, pega a lança com uma bucha enfincada no vinagre e oferece a Jesus. Eu não sei se vocês sabem, aquela bucha que estava fincada com vinagre, ela era usada regularmente para limpar as latrinas locais. Aquela bucha, depois de passar por esse
limpeza de latrina foi oferecida para Jesus beber. Que angústia. Muitas das vezes a gente precisa de uma palavra de amor, uma palavra de carinho, um ombro amigo para chorar. E nem na igreja a gente encontra. Um grande desafio nosso é pararmos para falar, Senhor, se eu trouxe essa pessoa aqui hoje para falar comigo, ou me fez cuidar com essa pessoa, o que o Senhor quer? Qual o seu propósito nesse encontro? Qual o seu propósito de estarmos todos aqui reunidos na tarde de domingo, na hora do almoço? Qual é o seu propósito? Receber elogios, sabermos que estamos cumprindo a nossa parte, batendo um ponto. Qual é o seu propósito, Senhor? O que o meu irmão está precisando? O que eu posso oferecer como serviço ministerial? Qual é o seu propósito? Jesus estava angustiado, porque naquele momento ninguém deu nada de bom para ele. Ofereceram para ele excrementos. Que angústia. Imagina, você está cheio de sede, você vai na minha casa, bate na porta assim, eu venho com um potinho, sei lá, não esquece, vamos pular para a próxima. O quinto é o desafio de Jesus. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Será que alguém acha que o Pai abandonou Jesus? Não. Mas aí, Jesus não era o Filho de Deus. Jesus aí era o homem 100%, que falou, por que você me deixou nessa situação? Está doendo! Está doendo! Quantas as vezes a gente está vendo na igreja as pessoas sofrerem, as pessoas precisando de novo um ombro amigo, e está doendo porque se sentem abandonadas. Eu já escutei muita expressão, eu me sinto sozinho, mesmo no meio de um monte de gente. Porque se sente abandonado. O que nós, como Igreja de Cristo, temos feito? Agora vamos fazer o seguinte, vamos esquecer os de casa. O que a gente tem feito com os de fora para podermos proclamar Jesus através dos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos? Quantas pessoas estão se sentindo abandonadas? Pessoas que estão, às vezes, já foram de igreja e se sentem abandonadas. Pessoas que muitas das vezes não conhecem a Cristo, se sentem abandonadas. É um grande desafio para a igreja cristã de hoje, que deseja alcançar um avivamento, para a igreja cristã de hoje, que deseja com que vidas sejam salvas, de realmente receber essas vidas. Eu quero que as vidas sejam salvas, mas não me procura não. Procura o pastor Adriel, que eu não tenho nada para fazer hoje. Eu estou atrasado. Procura não. O sentimento de abandono é muito grande e é um grande desafio nosso. Wake up! Acorda! Acorda, igreja! As pessoas não estão aqui porque estão lá fora abandonadas. Acorda, igreja! Nós precisamos desse wake up call, enquanto ainda há tempo. Sexto desafio. Depois de tudo isso, Jesus fala, a palavra nos diz assim, havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado, inclinou a cabeça, expirou o seu espírito. E aí aquele homem, aquele corpo humano que se sentiu abandonado, ele morreu. Mas aí não foi a vitória de Satanás que matou Jesus, matou o Filho de Deus. Foi a vitória do Pai, porque logo em seguida ele ressuscita triunfante. Glória a Deus! Jesus, ele triunfou sobre a morte, mas nenhum líder conseguiu isso, nenhum de nós vai conseguir, a não ser que seja no nome de Jesus. Podemos orar em nome de Jesus, se for o propósito dele, a pessoa volta. Aconteceu, não vou dizer que não vai acontecer de novo, muitas vezes acontece. Mas Jesus, ele está demonstrando com a sua vida que é possível ser triunfante. Basta seguirmos o que o Senhor nos orienta. É difícil a sua caminhada? Não pede para outro cortar o pedacinho da cruz para diminuir o peso, não. Segue, levanta a tua cruz, porque aquele pedacinho vai ser o que vai faltar para você talvez atravessar o desfiladeiro, o abismo da sua vida mais à frente. Mantém firme. Tereis aflições? Teremos aflições. Mas todos precisamos ter bom ânimo. Aí vai amanhã, o Rubens não está legal, está triste,
e o Senhor fala, pô, troca para falar para ele, alguém me fala, pô, o Rubens não está legal, está triste, eu vou lá e vou ligar para o Rubens. Os irmãos, pô, liguem para o Rubens também para confortar o Rubens, fazer com que ele se sinta parte. Ele não está abandonado, amém? Nós não estamos abandonados, nem uns pelos outros, muito menos pelo Senhor, muito menos pelo Espírito Santo. Se eu creio na promessa até aqui, eu creio que Ele enviou o Espírito Santo para nos confortar. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso. Já passaram para perceber que tem muita gente que entra para a igreja que quer imediatamente ser triunfante sem ter que passar por nenhum dos outros passos do processo? Chegou agora, já quer sentar na janela? Não é assim que a gente fala? Mas não é assim que funciona. Se você é contratado na sua empresa como gerente, é porque você tem uma experiência de cargo gerencial. Mas se chegou agora, se formou agora da faculdade, você não sabe praticamente nada, não sabe, nunca trabalhou na vida, e você quer ser o gerente geral da empresa? Pato novo não nada. Pato novo não nada fundo, não é isso? Nós precisamos aprender que existe um processo. José, para chegar a ser o governador do Egito, ele passou por um processo, e muito doloroso, um processo de grandes desafios. Ele não era bem quisto pelos irmãos, seus pais, seu pai até riu dele, com os sinais que Deus deu. Ele foi para o poço, ele foi praticamente, ele ia ficar morto lá, mas aí ele foi vendido, misericórdia de Deus, ele foi vendido como escravo. Como escravo, o Senhor começou a colocá-lo em situações que glorificassem o seu nome. Ele foi, ainda assim, na casa de Faraó como servo, depois vai para a prisão, até um dia que o Senhor fala, esse é o meu tempo do milagre. E ele é colocado como governador de Egito. Há um tempo do milagre para cada um de nós. Há um tempo do milagre para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos queridos. Há um tempo, mas precisamos entender que até chegar lá há um processo. Se a gente tentar bypassar o processo, esse tempo pode se estender. Em vez de ser amanhã, vai ser lá quando? Mas confie no Senhor, porque Ele dá a promessa de triunfo. Se você crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador, você vai triunfar com Ele também. Amém? E o último grande desafio que a igreja de hoje vive, que Jesus viveu na cruz do Calvário. Há poucos instantes nós lemos que Ele, Deus meu, por que você me abandonou? Ele agora fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parecem duas pessoas diferentes falando, mas não. É a mesma pessoa. Deixando a sua natureza humana e falando, Pai, eu agora sou um de novo contigo, porque eu estou te devolvendo o meu espírito. Eu agora estou contigo e não abro. Eu estou contigo, Senhor. E aí, Ele inspira a sua alma. Não podemos brincar de comunhão com o Senhor. Não podemos brincar de comunhão com o Espírito Santo. Não podemos brincar de comunhão com o Pai, de comunhão com Deus. Porque Satanás não brinca com seus anjos sobre comunhão com o inferno. O que ele puder, quem ele puder levar para o inferno, ele vai levar. Quem ele puder jogar a casca de banana, e a pessoa vai ver assim, aquela casca de banana ali, eu sei passar por cima dela. Ele vai fazer. E se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, nós vamos escorregar e vamos cair. E a queda vai ser muito ruim, vai ser muito feia. Vai ver muitas pessoas subirem na sua glória, no seu eu. Não, eu sei, eu posso, eu tenho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o meu dinheiro, o meu... E quando houve a queda, foi muito triste de ver também. Muito triste de ver. E nós temos que orar e vigiar, porque o inimigo não está preocupado com quem está lá fora. Quem está lá fora já está lá fora. Já é dele. Temos que estar preocupados conosco. E vai ficar bem legal essa ilustração que eu sempre dou. Aqui está o lado de Deus, aqui está o lado, não estou falando da plateia não, tá, gente? Aqui está o lado do Senhor, esperando pelos seus eleitos, aqui está o lado do inimigo tentando tragar a quem ele possa, e aqui no meio tem um muro. Onde é que você precisa estar? Onde é que eu preciso estar para não estar junto com Jesus? Hein? Em cima do muro. Se eu estou em cima do muro, eu não creio.
Se eu não creio, ele venceu. Uma vez eu falei aqui na igreja e uma pessoa me retrucou e logo em seguida Deus deu a prova a essa própria pessoa. Assim, se o Senhor falar para você ir de cabeça naquela parede, vá, porque ele vai abrir um buraco para você. Isso é figurativo. Ele pode até falar, vai, bate a cabeça e abrir um buraco. Mas é figurativo, amém? Aí a pessoa, mas eu estou cansado de bater a cabeça na parede e não acontece nada comigo. Ai. Ela está me arrependendo. Não acontece nada comigo. Nada de bom. Aí, de repente, pum! Ai, que dor, que dor, que dor, que dor. Tem que ir para emergência. Vamos comigo, pastor. Vamos para emergência. Dor. Uma dor aqui que ninguém sabia o que era. Os médicos falaram, vamos tirar um MRI do abdômen todo. Aí o médico, preocupado com a dor aqui, descobriu um câncer no rim desse tamanho. E aí o médico, vamos ver se dá para pelo menos tentar salvar um pedaço do rim. Abriu quando foi fazer a remoção, removeu o câncer todo, e o câncer estava do lado de fora do rim, e os dois rins funcionam bem até hoje, para a honra e glória do Senhor. Vai com a cara nessa parede, mas não duvida de Deus, não. Ele pode dizer, olha, se duvidou de mim, vou te mostrar o quanto eu posso abrir um buraco na parede para você passar. Você tem desafios? Busca o Senhor. Tem desafios? Por pior que sejam, por maiores que sejam, não são diferentes dos meus, porque para mim os meus desafios são maiores, são grandes. Para você, os seus desafios são grandes. Não estou falando a tarefa de vir aqui ao púlpito pregar, ou a tarefa de ir lá, não, isso, desafio, o seu é o seu, o meu é o meu. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu desafio. Pai, nas tuas mãos eu entrego esse momento, porque esse desafio não é maior do que o Deus a quem eu sirvo, amém? Esse desafio não é maior aquele que eu prego, aquele que eu vivo, aquele que ressuscitou mortos, aquele que entregou o seu espírito e morreu por mim. Meu desafio não é nada, não é nada, nada. Eu quero finalizar com esse texto, vocês conseguem ler? Legal. Eu vou ler aqui no papel, porque para mim está pequenininho. Cadê o papel? Achei. Eu quero que a gente saia daqui lembrando que todos nós temos desafios. Jesus teve o maior de todos nós, por amor de cada um de vocês, por amor de mim. Mas que Paulo, ele manda essa mensagem na carta a Romanos, capítulo 8, 35 a 39. Apesar de tudo isso, apesar de todos os desafios, eu pergunto, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, os desafios, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, Senhor, fomos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vou repetir esse pedacinho. Em todas essas coisas... Ensaio foi bom. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Cristo. Não ouça as palavras do inimigo através da boca de alguém. Você não vai conseguir. Ok, se eu sou engenheiro, que eu vou tentar fazer uma prova para ser médico, não vai rolar, né? Parece que por milagre, eu vou lá, põe a mão e cura. Em nome de Jesus, cura, Senhor, tem misericórdia, eu estou aqui como médico, eu não sei fazer nada, mas o Senhor sabe, eu sou médico dos médicos. Mas esse não é o ponto. O Senhor não vai permitir que nenhum de nós passe por nada que não possamos suportar. O Senhor não vai permitir que nós sejamos esquecidos, sejamos abandonados, que nós sejamos escarnecidos, que o nome dele seja escarnecido. O nome do Senhor será glorificado, porque ele é aquele que pode todas as coisas em nossas vidas. Só por ele
Mais ninguém. Eu não creio em ninguém. Eu não creio em mim mesmo. Eu creio em Jesus, autor e consumador da minha fé. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. E ao momento que nós inventarmos algum desafio daqui para frente, ou começarmos a reavaliar o que talvez estejamos passando, nós possamos lembrar de Jesus na cruz. Ele venceu e nós venceremos também. Amém? Um dia seremos triunfantes. Vamos estar de pé e glorificar.